porque exigiu bastante. Bom, então, vamos embora aqui começar pela questão 1 da lista 1. Então, o que é isso aqui, Vanos? Quando a gente divide um polinômio x a sexta menos 1 por x mais 2, obtemos o resto R e um quociente Q. Bom, para quem não viu ainda a matéria de polinômios, eu vou falar por alto aqui, mas em breve, quando eu gravar a aula de polinômios, eu vou colocar aqui. Outra coisa, talvez alguns dias aí que eu consiga fazer a gravação das aulas, gravar a aula é uma coisa, mas talvez alguns dias aleatórios aí, quando eu puder, eu vou mandar mensagem para vocês com antecedência e falar, galera, hoje, por exemplo, eu vou pegar uma aula ali de polinômios. Quem quiser assistir, tá? Aí eu marco ali 1 hora para a gente ter uma aula de polinômios explicando ali a parte básica para que vocês consigam fazer os exercícios, tá? Então, algumas vezes eu vou conseguir isso, não vai ser sempre, mas quando eu conseguir, eu vou avisar com antecedência, e normalmente vai ser por esse horário assim, onde vocês podem, ou no turno da manhã, tá? Então, eu vou avisar com antecedência. Quem puder participar, beleza. Quem não puder, eu gravo e depois passo para vocês, beleza? Até mesmo com teoria e resolução de exercícios. Então, a teoria eu boto lá nos vídeos normais, a lista de exercícios eu coloco lá na descrição do vídeo, mas de vez em quando eu vou fazer umas aulas assim com vocês, em que eu pego a parte da teoria e faço aplicação em exercícios. Beleza? Então, vamos embora. X a sexta menos 1 dividido por x mais 2. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer pelo método normal. Qual o método normal, Vans? Olha, x a sexta menos 1 dividido por x mais 2. Tá? Então, a gente poderia fazer, mas eu, para agilizar a nossa brincadeira, vou mostrar para vocês um outro dispositivo prático que a gente chama de Titio Briot-Ruffini. Tá? Então, esse dispositivo ele vai ajudar a gente bastante, porque a gente só vai trabalhar com os coeficientes desse polinômio. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa quando a gente for completar aqui, né, os coeficientes desse polinômio. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que colocar o polinômio completo aqui. Então, por exemplo, x a sexta menos 1. Esse polinômio ele não é completo. Por que ele não é completo? Porque está faltando x à quinta, x à quarta, x ao cubo, ao quadrado e x elevado a 1. Então, eu vou fazer ele completo. Então, por exemplo, ó, x à sexta menos 1, eu posso reescrever ele assim, ó. 0x à quinta, 0x à quarta, 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x mais 2. Menos 1, né? Menos 1, tá aqui. Esse polinômio de x à sexta menos 1, ele pode ser reescrito assim, completo. Por quê? Porque eu vou precisar desses coeficientes para colocar aqui, ó. Então, ó, o coeficiente que está aqui na frente é 1, depois é 0, depois é 0, 0, 0, 0, e por último, menos 1. Ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 zeros e o menos 1. Bom, Vandes, agora a gente vai fazer o quê? Como eu estou dividindo por x mais 2, o que a gente vai fazer? X mais 2 é igual a 0. Qual é a raiz disso aqui? Menos 2. Ah, então beleza. Lembrando que Briot-Ruffini a gente só pode executar para divisão para polinômio de primeiro grau. Então a gente só pode aplicar, né, o Briot-Ruffini quando a gente estiver dividindo um polinômio por um polinômio de primeiro grau. Então a gente só vai colocar o menos 2 aqui, baixou. E aí a gente faz isso aqui, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 0, menos 2. Está aqui. Mesma coisa. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 0,
Dá 4. Faz o mesmo procedimento. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 0, menos 8. Menos 2 vezes menos 8, 16. 16 com 0, 16. Menos 2 vezes 16, menos 32. Menos 32 mais 0, menos 32. Menos 32 vezes menos 32, vezes 2, né? Dá 64. 64 menos 1, isso vai dar 63. Bom, vamos entender o que acabou de acontecer. A gente tinha um polinômio de sexto grau que foi dividido por um polinômio de primeiro grau, né? Então, a gente sabe que quando a gente faz a divisão de um polinômio de sexto grau por um polinômio de primeiro grau, isso dá um polinômio de quinto grau. Vandes, mas onde é que está esse polinômio de quinto grau? Ele está aqui, ó. Olha aqui. X à quinta menos 2x à quarta mais 4x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 16x menos 32. Está aqui. Então, se você fizer pelo método tradicional, que é esse aqui, ó, o método das chaves, se você pegasse o x à sexta menos 1 e dividisse por x mais 2, ia gerar esse polinômio aqui de quinto grau. Então vejam a praticidade que Briot-Ruffini traz para a gente. Bom, Vandes, beleza. Já entendi. Só que ele não quer isso. Ele quer esse quociente, ele quer saber o resto da divisão desse quociente quando dividido por x menos 1. E aí, vou dar um bisuzaço para vocês. Aqui a gente vai usar o famoso teorema do resto. Vanso, o que é o teorema do resto? Cara, o teorema do resto ele só vai poder acontecer quando a gente tiver, né, a gente quiser saber o resto de um polinômio na divisão por um polinômio de primeiro grau. E olha o que acontece. A gente vai dividir por um polinômio de primeiro grau, x menos 1. Então, pelo teorema do resto, a gente faz o seguinte. Se a gente quer saber, olha, um polinômio de x dividido, sei lá, por um d de x, um quociente q de x e um resto, se a gente quer saber o resto, a gente simplesmente faz o seguinte, ó. A gente pega, por exemplo, x menos 1 igual a 0, x é igual a 1. Se a gente quer saber o resto deixado, a gente vai calcular o p de 1, tá? Então, tá. Vandes, mas você falou que tinha um bizu para mim. Então, eu tenho um bizu. Por quê? Porque toda vez em polinômio que a gente quiser saber o p de 1, ou seja, como a gente substitui o x por 1, a gente não precisa fazer essa conta. É simplesmente calcular o quê? A soma dos coeficientes. Então, olha para cá. Quem são os coeficientes do meu polinômio? Ó, 1, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32. Se eu quero saber qual o P de 1, é só calcular a soma dos coeficientes. Ou seja, 1 menos 2, mais 4, menos 8, mais 16, menos 32. Então, vamos lá. Menos 8, menos 40, menos 42, 16 com 5, 21. Menos 21. Gabarito, letra D. Foi-se? Everybody understand? Para quem não entendeu, tá? Mais para frente eu vou lançar a aula de polinômios e aí isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Ó. Ah.
Não, mas você tem que botar no gelado. Sim, senhor. Então, o que vai acontecer? Se vocês fizessem pelo método tradicional, ou seja, dividisse x a sexta menos um por x mais 2, chegariam àquele polinômio que eu cheguei, do x à quinta menos 2x à quarta. Se pegasse esse polinômio e dividisse por x menos um, chegariam no mesmo resto que eu cheguei, que seria ali, no caso, menos 21. Então, é exatamente isso, Fabrina. Se você usa, você dá a maior volta. Você chega na resposta? Chega. Mas você dá a maior volta, tá? Então, o ideal é você trabalhar com o Briot-Ruffini. Não que trabalhar com um método de divisão de Euclides aí não vai dar certo. Vai dar certo, tá? Mas podia usar isso direto. Fala, Letícia. No braço? Eu, hein? Precisa não, pô. Como eu falei, novamente, não tem problema. E no braço não, tá? Sim, sim. Não, mas dava para fazer no braço, sem problema. O problema é que, se vocês perceberem o que eu calculei aqui, e se vocês pegarem ali o que vocês calcularam, vocês vão perceber que ficou um pouco. O cálculo de vocês ficou um pouco maior do que o meu, né? Para não dizer muito maior. Então, dá para se fazer dessa forma. Mas assim fica mais tranquilo e poupa nosso tempo. Ainda mais que, mais para frente, quando eu colocar lá na divisão de polinômios lá para vocês, gente, toda vez que ele fala de resto, tem que vir na tua cabeça polinômio do, né, teorema do resto. Se o polinômio que ele quiser for um polinômio de segundo grau, aí tudo bem. Aí a gente pode usar esse método de divisão aí de Euclides. Mas se ele quer o resto da divisão por um polinômio de primeiro grau, cara, isso aí tem que vir na minha cabeça direto, teorema do resto. Tá ligado? Tem que vir teorema do resto. É que nem, por exemplo, se ele pega ali, ó, ao dividir o polinômio P de x, ou seja, x a sexta menos 1, por x mais 2, qual o resto deixado? Cara, tu não ia fazer essa conta para ver qual o resto que ia deixar. Tu ia jogar direto, olha lá. Olha lá, vou jogar direto. X mais 2, no caso ali a raiz é menos 2, jogo ali dentro. Menos 2 a sexta, 64. 64 menos 1, 63. Olha o resto deixado aqui. Viu? É para isso que serve o teorema do resto. Para facilitar a nossa vida. Se você tivesse que calcular como eu calculei, olha lá. Deu 63, beleza. Mas olha o tempo que você perderia. Não era mais fácil jogar o 2 ali? Se ligou? Deixa eu ver agora o próximo. Opa! Peraí. 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 Esqueci de apagar. Não, não, não. Peraí. Peraí. Esqueci de apagar. A próxima é a de. Essa daqui, deixa eu apagar outra também. A outra também deixa eu apagar. Que mole. Esqueci de apagar, é mole. Pronto. E essa também. Eu falar nisso, aquela Letícia, eu fiz. A resposta é 30. Não tem no gabarito. Resposta não é 33. Não bate. De acordo com as coordenadas, não bate. Calculei ela. Bom, vamos lá. Agora eu posso partilhar. Pega a visão, galera. Questão. Essa daqui é da lista difícil, né? Tá. Fala, Luiz. Essa era difícil? Aí, sem sacanagem.
Eu fui na monitoria, eu vi vídeo no YouTube, eu juro por Deus que eu ainda não entendi essa merda. A questão 1, Essa aí, aham. que isso, cara? Tô Tu vai falando? ver. Você vai entender agora, pô. Ponto. Pega a visão. Olha só. Vou fazer ela bem devagarzinho para vocês entenderem. Essa questão eu gosto bastante dela, né? Ela é bem maneira. Porque ela envolve equação, né, trigonométrica e depois ela mistura com geometria analítica. Bom, então vamos imaginar o seguinte. Ele já deu para a gente que essa função é uma função cosseno de x sobre 4. Mano, ele já deu. Como ele já deu que essa função é uma função cosseno, e eu sei que a função começa aqui em cima, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos pegar o seguinte. G de x é igual a cosseno de x sobre 4. Pronto. Só que vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Vocês concordam que esse ponto ele vai ter coordenada x igual a 0 e coordenada y qualquer? A gente não sabe ainda. Naquele ponto, o x é 0 e o y é um y qualquer que a gente vai querer descobrir. Então eu vou fazer o seguinte. Como o eixo, né, a gente está falando da função cosseno, nesse caso, o x ali é 0. E o y tem um determinado valor. Bom, aí eu vou escolher também esse ponto aqui, ó. Vocês concordam que esse ponto que eu estou escolhendo, ele é um ponto em que o x ele não é 0, mas o y ele é 0. Isso aqui é uma raiz, não é isso? Cortou o eixo x, ele é uma raiz. Então, esse primeiro passo, todo mundo conseguiu compreender? Porque isso vai ser importante. Pensa o seguinte, nesse ponto, né, a gente vai ter uma coordenada x, mas o y é igual a 0. Então, eu vou reproduzir assim, ó, y é igual a cosseno de x sobre 4. Essa é a função que a gente tem. Aí eu vou escolher esse ponto aqui. Nesse ponto, o y é 0 e o x é x. Tá. Só que pensa o seguinte, eu estou dizendo que o cosseno desse cara é igual a 0. Bom, aí eu preciso lembrar dessa brincadeira aqui. Isso aqui, o nosso círculo trigonométrico, a gente sabe que onde que o cosseno é 0? O cosseno é 0 aqui e pronto. Vamos, onde que o cosseno é 0? O cosseno é 0 aqui e o cosseno é 0 aqui. Lembram disso? Então, o cosseno ele só pode ser 0 em 90, em 270 e nos seus arcos côngruos possíveis. Então, por exemplo, onde que é 0 mesmo? Em 90. Então, ó, cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Isso é igual ao cosseno de x sobre 4. Então, a primeira parte, todo mundo entendeu? Eu peguei aquele 0 e substituí pelo cosseno de π sobre 2. A gente sabe que ali 90 é π sobre 2.
E o cosseno de 90 é igual a 0. Bom, com isso, o que eu vou igualar? X sobre 4 é igual a π sobre 2. X vai ser igual a 4π sobre 2, que vai ser igual a 2π. Então, agora eu acabei de descobrir quanto vale o meu x. Esse ponto é o ponto 2π e 0. Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, só que agora a gente já pode determinar qualquer ponto aqui no eixo x. Por quê? Se vocês repararem, ó, daqui até aqui, ó, esse pedaço que eu estou marcando variou 2π. Todo mundo percebeu? Ó, de 0 até esse ponto variou 2π. A gente sabe que ele sempre vai variar constantemente, certo? Então, ó, daqui até aqui foi 2π, daqui até aqui vai ser 2π, daqui até aqui vai ser 2π, daqui até aqui 2π, daqui até aqui 2π e assim sucessivamente. Todo mundo percebeu isso? Fabrina, Juliana, Gabriel. Beleza. Bom, já que a gente percebeu isso, esse ponto Q, ele tem coordenada x, ó, eu vou colocar aqui, ó. A coordenada x do ponto Q, vocês concordam então que ele vale 4π? Já que ele vai variar constantemente? A coordenada x dele, tudo bem até aqui? Porque o ponto Q, ele vai ter uma coordenada x e só falta eu descobrir a y. Mas eu vou descobrir a y já já. Bom, como é que eu vou descobrir a y, então? Olha, y é igual a cosseno de x sobre 4. Só que, nesse ponto aqui, ó, o que a gente tem? O x é 0. E o y é o famoso y que a gente quer descobrir. Então, ó, y é igual ao cosseno de 0 sobre 4. Mas peraí, Vanos. Cosseno de 0 sobre 4 é cosseno de 0. Opa! Peraí. Quanto que vale o cosseno de 0? Que é aqui. É 1. Putz. Então, o y é igual a 1. Cara, acabei com a questão. Por que eu acabei com a questão? Porque eu sei que esse ponto agora é 0 e 1. E eu sei que esse cara sobe e desce com o mesmo tamanho. Então, se aquele ponto é 0 e 1, esse ponto aqui, ó, esse cara aqui é menos 1. Ou seja, achei a coordenada do ponto Q. Então, até aqui, na velocidade 0,25, todo mundo conseguiu compreender que esse ponto ele tem coordenada 4π e coordenada y menos 1? O ponto P, gente, ele é mais fácil ainda. Vanessa, por que ele é mais fácil? Lembra que eu falei para vocês que ele anda constantemente para a direita? Ele também vai andar constantemente para a esquerda. Então, nesse ponto P, eu sei que a coordenada x dele vale menos 2π. E por ser raiz, a coordenada y é igual a 0. Até aqui foi agora? Fabrina, Juliana, Yuri, Gabriel, Carol. Beleza. Fala, Yuri.
Ô, mestre, deixa eu te perguntar. É porque quando eu estava fazendo essa questão, na minha cabeça, esse ponto, por exemplo, seria o ângulo de 270, Aham. porque para poder voltar, aí não estava batendo. Não tem como a gente afirmar ou falar que esse ponto seria o 270? Então, é, poder, como é que você vai afirmar que ele é o 270? Porque pelo seguinte, imagina o eixo do ponto que eu vou te marcar agora. Por que, que não é o 270? Essa função ela é uma função cosseno e ela é uma função periódica. E aí, olha o entendimento dela. Daqui, ó, tá vendo? Ó? Daqui para cá é como se a circunferência tivesse rotacionando assim, ó. Ó. Daqui para cá é como se a circunferência tivesse rotacionando assim. Então, ela funciona dessa forma. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Não entendeu da onde eu tirei o cosseno de 0/4? Isso aqui? Desse ponto aqui, ó. Em vermelho. Olha esse ponto. A coordenada dele, eu já descobri que é 1 aqui, tá? Mas a coordenada x dele é 0. E a coordenada y dele é y. Então foi o que eu fiz. No lugar de y, eu deixei o y. E no lugar desse x, eu coloquei igual a 0. E aí, quando eu pego 0 dividido por 4, isso dá 0. E qual o cosseno de 0? É igual a 1. Entendeu agora? Show. Entendeu agora o que eu falei, Yuri? Entendi, mestre, entendi. Entendeu? Então é basicamente isso. O que que tu faz? Se tu descobre uma raiz, tu descobre todas. Porque é periódico. Tu só vai adicionando, pô. E aí, lembre-se, esse cara está à esquerda do eixo. É negativo. O que que significa? Ele está girando no sentido anti-horário. Na verdade, horário, né? Então, no sentido horário é negativo e no sentido anti-horário é positivo. Foi agora? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Ele não quer saber a equação da reta que passa por P e por Q? Cara, para a gente fazer isso, eu vou criar uma bem básica. Y é igual a AX mais B. Tá vendo? Eu vou criar aqui uma função afim. Bem básico. Quais são os pontos envolvidos? Menos 2π e 0. Qual é o outro ponto envolvido? 4π e menos 1. A gente vai substituir esses pontos e resolver a equação. Bom, vou escolher o primeiro ponto. No lugar do y eu coloco 0. No lugar do x eu boto menos 2π. Então vai ficar menos 2π vezes a mais b. Vou substituir o segundo ponto agora. No lugar do y eu boto menos 1. No lugar do x eu boto 4π vezes a. E aqui eu boto b. Parei aqui. Até esse ponto, todo mundo entendeu? Fabrina? Juliana? Felipe? Suave. O que a gente vai fazer? Vai resolver esse sistema. Eu vou fazer o seguinte. Como tem b e menos b, eu vou diminuir a segunda da primeira. Ó, segunda e aqui a primeira. Eu vou pegar a segunda e vou diminuir da primeira. Ó.
Menos 1 menos 0 dá menos 1. 4πa menos 2πa vai dar 6πa. E b menos b vai embora. Parei. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Olha só. Eu diminuí a segunda da primeira. Menos 1 menos 0 deu menos 1. 4πa menos 2πa, menos com menos virou o quê? Mais. Então, 2πa com 4πa, 6πa. E b menos b igual a 0. Todo mundo ok? Ou seja, a é igual a menos 1 sobre 6π. Bom, beleza. Já descobriu A. Agora falta descobrir o B. Vou escolher uma equação qualquer e substituir. Por exemplo, vou escolher a primeira. 0 é igual a menos 2π vezes A mais B. 0 é igual a menos 2 vezes π vezes, no lugar de A eu boto menos 1 sobre 6π mais B. Bom, se vocês repararem, ó, π pode cortar com π. Ó, menos 2 vezes menos 1, isso vai ficar positivo. 2 dividido por 6, aqui fica 1 e aqui fica 3. Ou seja, 0 é igual a 1/3 mais B. Ou seja, B é igual a menos 1/3. Até aqui todo mundo ok? Bom, agora que a gente já tem o A e o B, a gente vai montar a equação. É a nossa função. Y no lugar do A, menos 1x sobre 6π, mais o B, que é menos 1/3. Vamos fazer o MMC. O MMC entre 6π e 3 é 6π. Espera aí, velho. É 6π. 6π dividido por 6π vai dar 1. Então, aqui fica menos x. 6π dividido por 3, isso vai dar 2π. Então, vai ficar menos 2π aqui. Bom, continuando, passa esse 6π multiplicando, vai ficar 6π vezes y é igual a menos x menos 2π. Na alternativa, ele joga esse x para o outro lado. Ou seja, vai ficar 6πy mais x igual a menos 2π. E agora? Fala, Let's. Ô, mestre, tem uma parte, eu não sei se eu tirei da minha cabeça ou não, de geometria analítica, que eu posso achar uma equação da reta fazendo meio que uma matriz. Tipo, x1, y1, x2, y2, x1 na primeira coluna, x1, x2 e o próprio x, na segunda, y1, y2 e o próprio y. Sim. Existe? Pode, não pode? Pode, claro. Claro que pode, pô. Eu posso fazer isso com essa? Pode. Mas o senhor acha que ficaria mais difícil? Não sei. Posso ver aqui agora. Porque eu fiz assim. E deu certo? Deu. Ah, que bom. Vou fazer agora. Peraí. Não precisa não. Obrigada. Vou fazer. É muito gentil, não precisa. Pode seguir. Ó, olha só, galera.
Vamos fazer por analítica. Como é que funciona por analítica? A gente já tem a coordenada dos pontos e a gente vai fazer o seguinte, ó. Técnica da sarrada. A gente coloca assim, ó, x, coloca y. Aí a gente vai colocar a coordenada x e a coordenada y, uma embaixo da outra, ó. Qual é a coordenada aqui do ponto P? Menos 2π e 0. Então a gente vai colocar aqui, ó. Menos 2π e 0. Qual é a coordenada do ponto Q? É 4π e menos 1. Então, ó, 4π e menos 1. Aí a gente repete a primeira linha. Esse determinante tem que dar igual a 0. Porque se a gente está dizendo que eles estão alinhados, esses pontos são colineares. Então a gente vai sarrar. Então, ó, x vezes 0 vai dar 0. Menos 2π vezes menos 1 vai dar 2π. 4π vezes y vai dar 4πy. Sarra para a esquerda, ó. Menos 2πy, mas como sarrou para a esquerda, troca o sinal. Mais 2πy. 0 vezes 4π, isso dá 0. E menos 1 vezes x dá menos x. Porém, como a gente sarrou para a esquerda, fica mais x. Isso tem que ser igual a 0. Ou seja, 2π mais 4π mais 2 dá 6πy mais x, isso é igual a 0. Aí joga para o outro lado, 6πy mais x é igual a menos 2π, que bateu o mesmo gabarito. Tá? Então a gente pode fazer tanto por um quanto por outro. Fara. Mas aí, que tá. Sempre que for assim, eu posso interpretar isso como uma reta? Ué, mas... Ué. Acho que reta é reta, né? Tá todo torto. Então, olha o que ele falou. A reta passando pelo ponto PQ. Se tá feio ou não, eu caguei. Ele falou que é reta, eu vou usar a propriedade de reta. Não, entendi. Entendeu? Valeu. Obrigada. Eu só usei porque ele falou que é. Se ele não fala que é, aí eu teria que inventar uma outra parada. Mas ele falou que é, suave, não, então. Valeu. Valeu. Todo mundo entendeu? Ah, pô, Vandes, eu não entendi reta. Vai lá que tem aula de retas de geometria analítica. Tá? E agora, Felipe, conseguiu entender? Graças a Deus. Ah, tá. Pensei. Só para considerar só. Bom, vamos para a questão 2. Vandes, questão 2, complicada. Cara, não é complicada, mas estou com dúvida nisso. Tem aula de circunferência gravada com 900 exercícios de lista. Vá lá, dá uma olhada. Na dúvida, procura eu, a Letícia ou o Marcos. Pega a visão. Se duas retas X, R e S, né, se interceptam, né, no centro de uma circunferência de raio 8. Então, vamos embora. Primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é o seguinte. Se eu tenho duas retas que se interceptam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar ou o X ou o Y desses caras. Não tem outra situação. Bom, eu que sou malandro, vou fazer isso aqui, ó. Eu já percebi que tem um Y solto aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. 4x menos Y mais 15 igual a 0. Vou isolar o Y, ó. Joguei ele para o outro lado. Y vai ser igual a 4x mais 15. Primeiro passo, todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu só isolei o Y e deixei o resto do outro lado. Beleza? O que eu vou fazer? Se eu isolei o Y aqui, na outra equação ali, da reta, eu também vou isolar o Y. Vandes, se eu quisesse isolar o X ao invés do Y, teria problema?
Não, não tem problema nenhum. Você pode isolar tanto um quanto o outro, tá? Bom, então eu vou isolar o y do lado de lá. Então, ó, x mais 3y mais 7 igual a 0. Então, ó, 3y, deixa eu acertar aqui. 3y é igual a menos x menos 7. Y é igual a menos x menos 7 sobre 3. Beleza, Wanderson, eu vou igualar os dois? Exatamente. Y com y, a gente tem que 4x mais 15 tem que ser igual a menos x menos 7 dividido por 3. Passa esse 3 multiplicando. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 15, 45. Isso é igual a menos x menos 7. Passando para o outro lado. 12x mais x, 13x. 45 passa para o outro lado, vai ficar menos 45 menos 7, menos 52. Graças a Deus, 52 é múltiplo de 13. Isso vai dar x igual a menos 4. Wanda, só quero saber o y. Em qual equação eu vou jogar? Tanto faz. Você pode jogar na primeira, quanto você pode jogar na segunda. Vou jogar na primeira, que é mais fácil. Então, y é igual a 4 vezes menos 4 mais 15. Menos 4 com 4 dá menos 16. Com 15, isso vai dar menos 1. Vandes, então você já tem, né, o centro da circunferência. O centro da circunferência tem coordenada x igual a menos 4 e coordenada y igual a menos 1. Todo mundo entendeu esse passo aqui que eu dei? Bom, agora a gente vai para a alternativa. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui, Wanderson, como é a equação reduzida de uma circunferência? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso é sempre igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da nossa circunferência. Bom, uma coisa de bom a gente já tem. Ele falou que o raio da circunferência é igual a 8. Se é igual a 8, vai aparecer aqui um 8 ao quadrado, que é igual a 64. Então, a gente já poderia cancelar a letra C. Só que x menos x0, y menos y0, onde x0 e y0 são os centros da nossa circunferência. Só que a gente já achou, olha só, x0 é isso e y0 é isso. E aí temos que tomar um cuidado. A gente achou menos 4 e menos 1. E olha a alternativa letra B. De cara, a gente poderia colocar ali, ó, x menos 4 e y menos 1. Porém, a equação geral da nossa circunferência é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Então, a gente teria que tomar um cuidado, que seria esse aqui, ó. X menos... Quem é o x0? Menos 4. Y menos... Quem é o y0? Menos 1. Isso é igual a 64. Então, a gente teria que tomar esse cuidado. Por quê? Menos com menos, isso vai dar mais. Mais. Então, o macete que vocês vão ver lá que eu ensino no vídeo é sempre assim, ó. Se o centro da circunferência é 2 e 3, como que ele vai aparecer na equação, né, reduzida? Com sinal trocado. X menos 2, x menos 3. Ah, se o centro da minha circunferência é menos 1 e 3,
como que vai aparecer na equação reduzida? X mais 1, y menos 3. Que eu botei x, mas é y. Todo mundo entendeu? Com isso, a gente tem a resposta alternativa à letra A. Sussa? E, galera, sendo bem sincero, né? De uns tempos para cá, a SpaceX tem gostado de pelo menos uma questão ou de cônica ou de circunferência, tá? Então, se vocês repararem os últimos 3 anos aí, ela tem gostado bastante, né, de questões assim desse tipo. Então, seria interessante, né, a gente dar uma olhada. Claro que temos outros assuntos que são mais relevantes, mas vai que ele bota uma equaçãozinha de circunferência ali mole para gente. Então, a gente não pode dar o ar da graça de perder. Bom, essa daqui. Pega a visão. Essa questão aqui, na minha, eu vou resolver. Ela fala da função seno e cosseno. Você tem que conhecer. Essa questão, sendo bem sincero, você só precisava reconhecer quem é quem e algumas pontualidades que seriam necessárias, né, para o candidato saber em relação à trigonometria, que são, não julgo básico, mas é básico. Tipo, qual função é qual? Qual é seno, qual é cosseno? Para você que tem meio que dúvida ainda, a função seno, tá? Quando a gente pega o seno de zero, é zero. Então, aqui é a origem. Então, essa função é a função seno. Já a função cosseno, quando a gente pega lá o cosseno de zero, a gente já viu que o cosseno de zero é igual a 1. Só gráfico. Que é o que eu vou fazer aqui. Sim, pode ser. Como você vai saber? Por exemplo, essa daqui, ela é inconfundível, né? Ele vai ter que te dar algum indício ou você vai trabalhar com as alternativas. Por quê? Essa daqui eu sei manipular porque ele falou que é uma função seno e cosseno. Quando ele fala para mim que é a função seno e cosseno, eu vou trabalhar com a função seno e cosseno tradicional. Porém, a gente sabe que se ele não colocar a função como seno ou cosseno, isso pode gerar um problema. Por isso que ele não vai fazer isso. Por quê? Porque lembre-se que a função seno e a função cosseno, elas vão depender, porque se eu pego a função seno e desloco, ela pode se comportar igualzinho à função cosseno. Então, se ele não especificar para mim qual é a função, e eu posso pegar e julgar que aquela função seno, na verdade, é uma função cosseno que foi deslocada. Ou aquela função cosseno é uma função seno que foi deslocada. Então, ele tem que me dar ali a ideia. Como ele falou aqui que a função seno e cosseno, no intervalo de 0 a π, eu já sei, por exemplo, olhando para cá, que a função seno começa em 0, na origem, e a função cosseno começa em 1. Então, eu já estipulei ali quem é quem, entendeu? Mas porque eu conheço, né? Então, você deveria, tecnicamente, a pessoa deveria conhecer esses pontos críticos da função seno e cosseno. É isso que a questão queria que você fizesse. Bom, definidos os pontos, o que é importante para a gente assim? Não, ele tem que te dar uma diretriz, senão, filha, tu pode supor qualquer coisa
ou você teria que trabalhar com as alternativas, tá ligado? Então vamos, vértice A, vértice B, vértice C. Cara, tranquilo. Por que que é tranquilo? Se vocês repararem, o vértice A é fácil. A coordenada desse ponto é 0 e 0. Todo mundo concorda com isso? De boa? O vértice A é o ponto 0, 0, é a origem? Até então tá de boa? Tá. Eu só preciso descobrir agora quem é o vértice C e quem é o vértice B. Bom, vou começar pelo B, que eu acho que o B é mais fácil. Ele tem coordenada Y, ou coordenada X, e a coordenada Y eu sei que é 0. Então, eu estou falando do ponto B. Por que, mas, Vandes, como é que você sabe que Y é 0? Cara, ele é raiz, ele está cortando no eixo X, então o Y só pode ser 0. Mas e como é que eu vou descobrir esse X ali, Vandes? Cara, essa função que a gente acabou de botar aqui não é a função cosseno? Então a gente está dizendo que y é igual a cosseno de x. E a gente acabou de ver que y é 0. Ou seja, o cosseno de x é igual a 0. Quem é que tem cosseno igual a 0? Aí você vai falar, vamos, cosseno igual a 0, a gente tem π sobre 2 e a gente tem o 3π sobre 2, que é o 90 e o 270. Porém, olha o que ele me deu aqui. O gráfico está definido de 0 a π. Então a gente sabe que 3π sobre 2 ele passa de π. Então, como ele passa de π, eu vou pegar quem? π sobre 2. Então, esse ponto aqui, ó, é π sobre 2. Ou seja, no lugar de x, a gente tem π sobre 2. Até aqui, todo mundo ok? Só que agora, a gente tem que achar o vértice C. Vanos, o vértice C, eu sei qual é. E aí, quem não sabe, coloca na sua cabecinha agora e não esquece. Quando vocês olham para a tabelinha, né, que vocês cantam musiquinha, né, de 30, 45, 60, os nossos ângulos notáveis, qual é aquele que vocês reparam onde a função seno é igual à função cosseno? Que ângulo é esse? 45, pô. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse cara aqui é a altura, ele tem coordenada π sobre 4, e o valor dele é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ué, o que eu vou fazer agora? 0 π sobre 2 e a altura é raiz de 2 sobre 2. A área de um triângulo, base, vezes altura, sobre 2. Base, de 0 a π sobre 2, π sobre 2. Altura, raiz de 2 sobre 2, sobre 2.
vai ficar π raiz de 2. 2 vezes 2, 4. E aqui fica 8. Letra B. Questão difícil? Bom, então já sabe que tem que trabalhar alguns detalhes ali na trigonometria. Mais para frente a gente já vai ter aula de trigonometria também. Então lá, deem uma olhada lá, tá? Não é uma questão trivial. Então, se vocês... Né, essa questão aqui, por exemplo, é da lista 2. Ela não é da lista 1. É uma questão um pouco mais... Talvez um pouquinho mais difícil. Mas não é ridículo. Dá para se fazer. Fabrina, Juliana, Beatriz, Yuri, Carol, Felipe, Gabriel. Cara, essa questão aqui, eu vou falar a verdade, é uma questão típica que a SpaceX ou a ESA colocaria. ESA talvez não, mas a SpaceX sim. Ela gostaria de trabalhar com isso aqui. Uma equação trigonométrica. Π sobre 4? Então, o que é aquele ponto ali que eu quis colocar? São duas funções. Seno de x é igual a cosseno de x. Não foi isso que eu fiz? Naquele ponto, eu só igualei. Me diz aonde que o seno é igual ao cosseno. Por exemplo, seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Onde que isso acontece? Em π sobre 4, pô. 45 graus. Onde o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também. Pegou a visão? Suave. Vamos para a próxima. Uma outra questão. Essa daqui é cara de SpaceX. Tá? Essa daqui é cara de SpaceX. Bom, como é que a gente vai resolver ela? Isso aqui é a famosa equação trigonométrica, tá? Mas como é que a gente resolve uma equação trigonométrica? Cara, eu costumo fazer assim, olha, pega a visão. Cosseno de x é igual a w. Bota uma incógnita auxiliar, pô. Então, ó, 2w ao quadrado mais w menos 1 é igual a 0. Segundo grau, calcula delta aqui, pô, faz Bhaskara. Ó, menos b, ó, b ao quadrado, então 1 menos 4 vezes a vezes c. Vai dar 8 mais 1 vai dar 9. Então vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí vai separar menos 1 mais 3 sobre 4 vai dar meio. Menos 1 menos 3 sobre 4. Isso vai dar menos 1. Bom, parei. Meio e menos 1. Ele não me deu limite, não me deu nada. Vou substituir. Cosseno de x é igual a meio. E o cosseno de x é igual a menos 1. Bom, vamos analisar aqui. E aí, isso é importante vocês entenderem. Bom, onde que o cosseno de x é meio? Então, vamos analisar. Esse é o eixo dos cossenos.
Esse é o eixo dos senos. Então, cosseno igual a meio. Quem é o cara que tem cosseno igual a meio? Olha, pelo que eu me lembre, é o 60 graus. Π sobre 3. Todo mundo ok com relação a isso? Então, o cara que tem cosseno igual a meio é o π sobre 3. Só que aqui, o que vai entrar, e aí eu quero que vocês entendam. Π sobre 3 mais 2kπ. Wanderson, o que significa esse 2kπ? Cara, você sabe que o 60 graus ele tem cosseno igual a meio, certo? Beleza. Aí, vamos pensar o seguinte. Me dá outro cara, por exemplo, que também tenha, né, o cosseno igual a meio. Esse cara aqui, ó. Wanderson, quem é esse cara? É o menos π sobre 3. Porque se vocês reparam, ó, todos esses dois têm cosseno iguais, ó. Então o que a gente vai fazer? Π sobre 3, ele tem cosseno igual a meio? Tem. Aí eu faço isso aqui, ó. Dou uma volta completa. Quando eu parar aqui de novo, esse cara que eu parar também tem cosseno, né, igual a meio. Se eu der mais uma volta e parar aqui, esse cara também tem cosseno igual a meio. Se eu der mais uma volta e parar aqui, esse cara também. Para eu não ter que ficar fazendo isso para todo mundo, eu faço isso aqui, ó. Π sobre 3 mais 2kπ, onde K é o número inteiro de voltas. Na primeira volta, ó, K igual a 0, ia dar π sobre 3 ali. K igual a 1, ia dar π sobre 3 mais 2π, que é mais uma volta. Então, dependendo do valor de K, ele vai te dar todos os valores. E aí, o que a gente coloca? A gente coloca mais ou menos na função cosseno. Por que a gente coloca mais ou menos? Porque se for no sentido horário, anti-horário, ele vai passar por π sobre 3. E se ele for no sentido horário, ele passa por menos π sobre 3. Então, ó, o primeiro já foi. Agora a gente precisa ver onde o cosseno é igual a menos 1. Espera aí, onde é que o cosseno é igual a menos 1? Olha, cosseno é igual a menos 1 aqui. Que é igual a quem? A π. Mano, então todo mundo que parar aqui vai ter cosseno igual a menos 1. Exatamente. Só que é todo mundo que parar ali e nas outras voltas que esse cara trabalhar. Ou seja, fiquemos aqui com alternativa letra B. E aí, questão difícil? Matt, pode repetir, por favor, o 2K? O 2K? É. Tá. Vou repetir de uma forma diferente. Você vai entender melhor agora. Deixa eu só levantar aqui. Eu vou botar aqui. Não, eu vou trazer essa mesma figura. Espera aí. Vou trazer ela mesmo. Pega a visão. Olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir no 1 a 1 para você entender o que eu tô dizendo. Aqui a gente tem o cosseno. Bom, então aqui a gente tem o seguinte. Π sobre 3, ele é igual a 60 graus. Aqui. Só que a gente tem uma outra parada, né? Existe uma coisa chamada arco côngruo.
que é o arco côngruo? É aquele arco que vai parar exatamente em cima daquele cara, dependendo da volta que ele esteja. Por exemplo, o 420, ele é um arco côngruo. Por que ele é um arco côngruo? Porque saindo ali de π sobre 3, ou seja, de 60, quando eu ando 360 graus, ele para exatamente onde está os 60 graus ali. E aí, ao parar ali, o que isso significa? Que ele tem as mesmas propriedades dos 60 graus. Aí eu pego 420, dou mais uma volta. Isso aqui vai dar 780. O que vai acontecer? Esse cara deu mais uma volta e parou ali. O que esse cara é? Ele é côngruo. Ele tem a mesma propriedade. Ele tem o mesmo seno e ele tem o mesmo cosseno. O que esse cara, né, refere-se ali pra gente? Vamos pensar o seguinte. 60 graus mais 2kπ. Sendo que o K é o número inteiro, ele vai variar de 0 até a volta que você quiser. Então, eu vou fazer uma leve substituição aqui, ó. Olha só. 60 mais 2 vezes a primeira 0 vezes π. Só que isso vai dar 0. Ou seja, o primeiro ângulo é o ângulo de 60 graus. Bom, depois, 60 mais 2 vezes 1 vezes π. Isso vai dar 60 mais 2π. Só que 2π é 360, né? 360 com 60 dá igual a 420. Mesma coisa, 60 mais 2 vezes 2 vezes π. Cara, isso vai dar 60 mais 4π. Só que 4π, né? A gente sabe ali que é 720. Mais 60 dá 780. Então, quando a gente coloca ali, o Damasceno, o 2kπ, é para a gente não ter que fazer todas essas contas. A gente coloca o principal, que é o da primeira volta, que no caso ali é o π sobre 3, e depois a gente coloca todas as variações relativas ao quê? À volta que esse cara está. Então, para a gente não colocar todas, a gente coloca 60 mais 2kπ, porque dependendo do valor de K, esse cara vai ter a mesma propriedade. Isso é válido para o π sobre 3, para o menos π sobre 3, e é válido também para o menos 1. Entendeu? Agora foi? Valeu, mestre. Foi, entendi. Suave na nave, então. Bom, então essa questão, galera, essa daqui pode marcar no coração de vocês aí. Essa daqui é cara de prep. Essa daqui é cara de prep. Eles adoram equações trigonométricas, né? É isso aí. Eles adoram. Pode ver. Viu? Eles adoram, mano. Eles adoram equação trigonométrica e inequação trigonométrica. Então, assim que eu lançar lá a próxima aula de trigonometria, eu já vou começar a falar de equações trigonométricas, inequação trigonométrica, arcos, trabalhando com a questão de arcos, adição de arcos, soma de arcos e por aí vai, transformações trigonométricas. Então, são assuntos ali que vocês, obviamente, vão prestar atenção depois, porque isso cai bastante na SpaceX. Tá? Essa daqui eu vou fazer rapidamente, mas ela tem um erro, né? É a alternativa letra B. Era para ficar 3 seno ao cubo de x, tá? Ela não era para ter 3 seno de x. Foi um erro lá na gráfica. Mas vou resolver aqui rapidinho. Seno de x, cosseno de x vezes 1 vai dar seno de x, cosseno de x. Cosseno ao quadrado vezes 0 vezes seno de x vai dar 0. Com certeza, entra com recurso aí. 1 vezes seno de x vezes 1, seno de x. Depois, sarrando para a esquerda, 1 vezes cosseno vezes seno vai dar seno x, cosseno x. Depois, 1 vezes 0 vezes seno x, isso dá 0.
e 1 cosseno ao quadrado seno de x vai dar negativo. Então, seno de x, cosseno ao quadrado de x, essa vai embora com essa, só sobra seno de x menos seno de x, cosseno ao quadrado de x, que eu boto seno de x em evidência. Isso vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí aqui estava a sacada. A gente tinha que lembrar da relação fundamental, que diz que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno desse ângulo ao quadrado é sempre igual a 1. E aí a gente chegaria à conclusão que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí a gente substituiria, ó, seno de x vezes seno ao quadrado de x, que isso vai dar seno ao cubo de x. Porém, ele pede o triplo do determinante. Então seria 3 vezes seno ao cubo de x, que é a letra B, que estava errado. Essa daí também cara de SpaceX, tá? Muita cara de SpaceX, essa daí. Muita cara de SpaceX. É aquela que cairia na SpaceX, tipo assim, olha, para vocês não errarem, tá? Para vocês não errarem, vou dar essa questão aí para vocês. É essa daí, tá? Então, essa daí é para a gente não errar, a gente não vai poder perder essa questão. Agora, a questão polêmica. Essa daqui é Perdeu a linha isso aí. polêmica. Não, e cara, eu vou te falar para você, na moral, com todo respeito, essa questão, ela é bem tranquila. Olhei e falei, difícil. Me arrependi de colocar. A questão era fácil. Pega a visão. No gráfico, a gente tem a parábola cujo vértice está na origem, né? Então, ali a gente tem o foco da parábola e temos ali a reta diretriz. Tá? E aí ele bota o seguinte, que a gente precisava saber aqui, a princípio. A distância da reta diretriz à origem, no caso ao vértice, é sempre igual à distância do vértice ao foco. Então, por exemplo, aqui, eu poderia dizer que esse cara vale A e esse cara vale A. Esses dois têm a mesma medida. Bom, e a reta diretriz, ela é sempre perpendicular ao eixo de simetria, né, da parábola. Cara, e ele falou aqui assim, ó, tangente de beta é igual a 1/3. Então, olha o que a gente tem aqui. Ele fala que o ponto A tem coordenada 6 e 9. Então, se eu pego aqui, ó, e traço uma perpendicular aqui, essa distância é igual a 6, que coincidentemente é igual a essa que também é 6. Ou seja, a tangente de beta é igual ao cateto oposto, que é igual a 2A, sobre o cateto adjacente, que é igual a 6. Só que ele falou para a gente que a tangente de beta é 1/3. Aí eu aplico o cruz credo. Ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. A é igual a 1. Aí eu apago aqui. Tá aí. Vamos. E agora? Cara, agora a gente já acabou a questão. Olha só. Tá vendo esse segmento que eu tracei ali? Vocês concordam que é igual a esse segmento que eu acabei de traçar?
e que esse segmento é a altura do triângulo? Para fazer a área de um triângulo, eu só preciso da base e da altura. Tá. Vamos, qual é a base desse triângulo? Todo mundo concorda que daqui até aqui é igual a 9? Todo mundo concorda que dali até ali é 9, que ele falou? Aquele ponto A tem coordenada x igual a 6 e y igual a 9. Bom, só que não acabou ainda. A gente sabe que essa distância é igual a 1. Ou seja, a base desse triângulo é 10. A altura é esse h aqui, que a gente já sabe que é 6. Então a área é igual a base vezes a altura sobre 2. 10 vezes 6 sobre 2, 30. Bom, tá, Vans. Fala, Fabriana. Qual parte? Você entendeu a parte da tangente, não? Tá. Pega a visão. Olha isso aqui. Ele fala que a coordenada do ponto A é 6 e 9. Até aqui foi? Beleza. Bom, agora olha para esse triângulo que eu vou criar agora. Tá vendo? Vou chamar isso aqui de x. DC, ele falou que é igual a 6. Por que que ele falou que é igual a 6? Porque a coordenada desse ponto A, o x dele vale 6. E ele fala que isso aqui, ó, é perpendicular, é 90 graus. Então, esse ponto aqui projeta sobre C. Então, DC vale 6. Beleza? Até aqui, foi? Suave. Agora, o que eu vou fazer? Ele me deu, no exercício, que a tangente de beta é 1 sobre 3. E o que é a tangente de beta? Cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 6. Até aqui, foi? Tá. Só que ele disse que a tangente de beta é igual a 1/3. Então, eu igualei. X sobre 6 é igual a 1/3. Cruz credo. 3x é igual a 6 vezes 1, que é 6. Logo, x é igual a 2. Até aqui, beleza? Bom, então eu descobri que FD é igual a 2. Só que o que eu precisava saber aqui? DC, que está aqui, essa reta D embaixo, que é essa daqui, ó, é chamada de reta diretriz. E a reta diretriz, ela tem uma propriedade que diz que a distância da reta diretriz ao vértice é igual à distância do foco ao vértice. O que significa que essa reta
é igual a essa reta. Ou seja, esse pedaço DO é igual ao pedaço FO. Fala, Yuri. Então, mestre, essa parte que eu não entendi da reta diretriz. Então, isso aqui é definição de parábola. Não é a parábola que você estuda em x ao quadrado mais 2y. Não, não. É a que a gente vê em geometria analítica. Geometria analítica, quando a gente vai estudar parábola, diz o seguinte, olha. Dado uma parábola qualquer, a reta diretriz, a distância da reta diretriz ao vértice da parábola é sempre igual à distância do vértice ao foco. Sempre. Isso é definição de parábola. Então, o que poderia ter faltado ali para você fazer a questão é essa. É esse conhecimento de que essa distância tem que ser igual. Isso é definição da reta diretriz. Entendeu? Entendi. Eu não tô inventando, tipo assim, eu quero que a distância DO e FO sejam iguais. Não, isso aqui é definição de parábola mesmo. Entendi. Mas, Entendeu? deixa eu só te Fala. fazer outra pergunta. O que é reta diretriz? Eu não vou- Então, o que é a reta diretriz? A reta diretriz, se você for parar para analisar ali quando a gente fala da parte de cônicas, é uma reta que mantém a mesma distância, essa distância dela, até o vértice, e desse vértice até o foco. Ela vai ser diretriz porque, quando a gente começa a falar de rotação, ela vai trabalhar como eixo de rotação dessa parábola. Então, por exemplo, vou desenhar aqui por alto para você. Isso aqui a gente chama de parábola, tá vendo? Isso aqui é uma parábola. Ela não está da forma que você é acostumado a ver, né? Que é para cima ou para baixo. Ela está virada para a esquerda. Ah, pode acontecer, mestre? Pode. Ela pode estar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Ela pode formar um ângulo de 45 graus. Você pode transladar ela e tudo mais. O que é a diretriz, a reta diretriz dela? A gente tem uma reta que a gente chama de eixo, né? E esse eixo ele vai passar exatamente pelo vértice, que a gente chama de eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Tudo que por acaso aqui está para cima é igualzinho que está para baixo. Ele é simétrico. É como se fosse um espelho, tá? E o que essa reta diretriz vai fazer? Quando você tem essa distância que a gente chama de Czinho, por exemplo, por definição, essa reta tem que estar à mesma distância em relação ao centro para o foco. Porque ao rotacionar, olha o que vai acontecer. Vai aparecer um outro negocinho que vocês ainda não conhecem, que a gente chama... Vou tentar desenhar mais ou menos para vocês. Não é... eu queria isso, mas não era isso. Espera aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui. Ó. Mais ou menos isso. Porra, tu fez travar meu negócio aqui, mano. Agora foi. Não, peraí. Ó. Mais ou menos isso. Tá vendo isso aqui que eu acabei de criar? A diretriz, a reta diretriz, ela vai ser o eixo de simetria da rotação desse cara. Que a gente chama, por exemplo, isso é uma parábola, quando rotacionada, a gente chama de paraboloide. Tá ligado? Então, assim como a gente tem o eixo de simetria em relação à parábola, a gente tem o eixo de simetria em relação à rotação desse cara, que aí a gente chama de paraboloide.
Beleza? Suave? É isso. Suave, mas outra pergunta, porque Manda. em outra pergunta. Essas circunferências que foram desenhadas, essa reta diretriz estaria alinhada com o centro das circunferências? Exatamente, exatamente. Acho que agora estou conseguindo entender melhor. E aí, vocês já devem ter visto, por exemplo, essa figura na internet, que é a famoso buraco de minhocas. Já devem ter visto algo relacionado a isso. Então, é uma outra parte da geometria que vocês estudam depois, mas aí vai precisar de um outro recurso, que seria cálculo, para calcular ali integrais e tudo mais. Entendeu? Então, ela vai funcionar, a reta diretriz, né, ela vai funcionar ali como uma diretriz mesmo para a parábola. Tá? Foi? Bom, agora que a gente sabe isso, voltando aqui, né, o Fabrino. Como esse FD que a gente descobriu é 2, e por definição, a distância da reta diretriz ao vértice é igual à distância do vértice ao foco, se vale 2, aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 1. Beleza? Tá. Vandes, por que isso? Agora olha o triângulo que eu vou desenhar. Para a gente calcular a área de um triângulo, a gente precisa de quê? Dependendo da situação. Base e da altura, certo? E olha que legal. Quando eu traço essa altura, que é isso que eu estou traçando aqui, que é isso que eu coloquei aqui, que eu vou chamar de ponto K, por exemplo, eu tenho como calcular AC. Como que eu tenho como calcular AC? Você está vendo que a coordenada do ponto A é 6 e 9? Então significa que Y é igual a 9. Esse pedaço é 9. Só que se você reparar, isso não é a base AC que eu estou procurando. Para ser a base AC, eu preciso desse pedaço aqui. Só que esse pedaço eu tenho, isso é igual a 1. Então, quando eu analiso a distância do ponto A ao ponto C, eu chego à conclusão que essa distância é igual a 10. Parei aqui. Entendeu aqui? Tá. Pega essa ideia aqui. Ponto A. Vamos falar de plano cartesiano. Ponto A. Esse ponto tem coordenadas x igual a 6 e y igual a 9. O que isso significa para mim? Dado que isso é um eixo x e isso é um eixo y. Significa que essa distância é igual a 6. Significa que essa distância é igual a 9. Entendeu isso? Então, se você entendeu, essa distância é igual a 9. E esta distância é igual a 6. Entendeu isso? Só que eu não quero essa distância.
Qual a distância que eu quero? Eu quero essa distância toda. Então, essa distância toda eu posso obter como? Somando isso com mais esse pedacinho que a gente descobriu que é 1. Nesse caso, isso dá igual a 10. Foi? Show. Só que aí agora, olha a visão. Eu preciso determinar a altura desse triângulo. E olha só. A altura desse triângulo tem o mesmo módulo desse cara aqui, ó. Eles têm o mesmo tamanho. Ou seja, isso aqui é igual a 6. Para calcular, a gente tem base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Base é igual a 10. Altura igual a 6 dividido por 2. 60 por 2, isso dá 30. Foi agora? A outra forma de se calcular seria... Era a gráfica, é verdade. Foi a gráfica, teve um problema no momento ali. Um problema aqui, por exemplo, que você, se você quisesse fazer aqui esse exercício, era que você tinha as coordenadas. A coordenada do ponto F você tinha, a coordenada do ponto A você tinha, a coordenada do ponto C você tinha. Você poderia jogar no determinante e também achar a área disso aqui. Tá? Fala, João Pedro. Mestre, eu fiz distância entre 2 pontos para descobrir a reta FA, e aí eu achei 10. Só que na hora eu tracei a altura relativa a FC. Só que aí eu varei, porque eu achei 90. Tipo, eu também tinha feito a distância entre 2 pontos na FC ali e achei 2 vezes de 10. Isso, é isso mesmo. Então, aí na hora de eu achar a altura relativa a FC, que eu achei 90 e eu não consegui chegar no resultado. Não. O que você poderia ter... É maluquice, tá? Mas o que você poderia ter feito? Para cálculo de área, existe uma fórmula chamada fórmula de Heron, no qual você trabalha com semiperímetro, né, desses caras. Você calculou FC e aí achou 2 raiz de 10. FA, se você calculasse, se não me engano, você ia achar... Eu achei 10. Acho que é 10. Achei Acho 10. que é. E aí, depois o AC, você sabe que é 10. Sim. E aí, o que você faria? Jogaria essa questão do semiperímetro e calcularia. Só que ficaria ruim por conta desse 2 raiz de 10, tá ligado? É. Mas aí, o que você poderia ter feito? Se você achou o AC igual a 10 e você achou o AF igual a 10, eu não calculei, tá? Se você achou igual a 10, significa que o triângulo FAC, ele é isósceles. Sim. E se ele é isósceles, é melhor ainda, porque a altura dele vai dar no meio de FC. Sim. Então você teria a base dele. Ao invés de 2 raiz de 10, você teria a raiz de 10. E aí você calcularia Pitágoras, acharia a altura e depois faria o produto. Acabou. Verdade, sim. Uma outra forma. Sim. Suave. Isso, exatamente isso, Fabrina. Daria para fazer. Ficaria chato e grande, mas daria para fazer. Por fórmula de Heron. Por conta do raiz de 10. Essa daqui é segredo, daqui a pouco eu faço. Questão 4. Questão 4. Bom, se M e N são, respectivamente, os valores máximos e mínimos, mais uma vez, equação trigonométrica. Cara,
toda vez que aparecer para vocês seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, liguem o alerta. Mas como assim alerta? Cara, seno quadrado mais cosseno ao quadrado é relação fundamental, pô. Isso é igual a 1. Então liguem o alerta para isso. Já que tu tem ali seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, que tal se tu transformar aquilo ali numa relação fundamental que aquilo vai dar igual a 1? Então, por exemplo, ó, f de x é igual a 3 seno ao quadrado de x mais 7 cosseno ao quadrado de x. Bom, aí você tem essa relação aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Se tu sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x aqui é igual a 1, olha o que eu pensei em transformar aqui. Olha a sacada que eu tive. Vê se eu posso fazer isso aqui, ó. Vê se eu cometi alguma besteira aqui por enquanto. Posso fazer isso ou não posso? Porque qual é a minha parada? Facilitar a minha vida, pô. Olha isso aqui. 3 que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 4 cosseno ao quadrado de x. Só que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Cara, f de x é igual a 3 mais 4 cosseno ao quadrado de x. Tá, Vandes? O que ele quer? Ele falou o seguinte, ó. Mzão e Mzinho são os valores máximos e mínimos que essa função pode atingir. Gente, vamos trabalhar com isso aqui. Cosseno de x, ele está sempre inserido no intervalo entre 1 e menos 1. Todo mundo concorda comigo? De boa? Tá. Bom, se a gente eleva todo mundo ao quadrado, a gente tem que 1 cosseno ao quadrado igual a 1, beleza? Uma coisa, né? A gente teve um probleminha aqui. Wanderson, qual o probleminha que a gente teve? O máximo e o mínimo que nós tivemos aparentemente são a mesma coisa. Não, não são. Porque a gente pode definir um mínimo. O máximo que a gente chega é igual a 1. Então, por exemplo, f de mzão é igual a 3, no caso mzão não, né? De 1. 3 mais 4, só que o máximo que cosseno ao quadrado chega é 1. Ou seja, 3 mais 4 é igual a 7. Então, mzão é igual a 7. Se eu quisesse, tá? Se eu quisesse parar a conta, eu pararia agora. Eu não precisaria achar o mzinho. Ué, Vandes, por que você não precisaria? Porque a gente sabe que o m vai estar multiplicado por alguma coisa. E que essa alguma coisa que a gente vai multiplicar, esse cara tem que ser múltiplo de 7. Quando a gente olha para as alternativas, 24, 15, 18. O único múltiplo de 7 é o 21. Mas não vamos trabalhar com essa ideia. Vamos resolver. Bom, Vandes, o máximo que a gente chega é igual a 1. E qual é o mínimo que a gente vai chegar nessa função? Gente, o mínimo que a gente chega nessa função é quando esse cosseno for igual a 0.
Por quê? Porque quando ele está na parte positiva, eu estou elevando ao quadrado. O máximo que esse cara chega é 1, então o máximo é 1. Porém, se vocês analisarem a parte negativa, se tu está elevando algo ao quadrado, que é negativo, ele também é positivo. Então é como se eu estivesse espelhando o lado positivo. Então o mínimo dele acaba sendo 0 ao chegar. E aí fica 3 mais 4 vezes 0, que é 0. 3 mais 0 igual a 3. Então o produto desses carinhas, 3 vezes 7, 21, letra C. Foi? Todo mundo entendeu? De boa? Tranquilinho? Bom, essa daqui, boa. Dayar. Já vamos aproveitar para trabalhar polinômio. 4 é uma das raízes do polinômio. Então, as outras raízes são... Gente, se ele falar que 4 é a raiz, o que a gente vai usar? Dispositivo de Briot-Ruffini. Por quê? Porque ao dividir um polinômio ali de terceiro grau por um polinômio de primeiro grau, que no caso é o 4 ali, né? A gente sempre terá um polinômio de segundo grau. E quando chegar nesse polinômio de segundo grau, a gente sabe usar Bhaskara. A gente pode resolver por Bhaskara. Bom, o problema é, tem que tomar cuidado para colocar esse polinômio completo aqui. Então, ó, 1x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 19x menos 12. Ele falou que 4 é raiz. Vamos ver se 4 é raiz realmente. Baixou. E aí, ó, mesmo procedimento. 4 vezes 1, 4. Com menos 8 vai dar menos 4. De novo. 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 com 19, 3. 4 vezes 3, 12. 12 com menos 12, 0. Opa, deu o resto 0, então tá ok. Girard também, muito bom. Vou fazer também. Boa pedida, Luiz. Vou fazer também. Vandes, qual o polinômio que apareceu aqui? X ao quadrado menos 4x mais 3. Isso é igual a 0. Aí eu posso resolver por soma e produto ou posso fazer básico. Eu vou resolver por soma e produto. Dois valores no qual a soma é 4 e o produto é 3. Opa, 3 e 1. Tá aí. Então, quais são as raízes, manos? 1, 3 e 4. Agora eu vou fazer de uma outra forma. Vou usar um bisuário aqui maneiro. Maneiro. Não sei se perceberam isso. Toda vez que vocês olharem para um polinômio a partir de hoje, quem já é do ano passado já sabe que eu enchi o saco de vocês com relação a isso. Quer saber se 1 é a raiz do polinômio? O que tu vai fazer? Pega a soma dos coeficientes. Se a soma dos coeficientes der igual a 0, nem precisa discutir, meu querido. 1 é a raiz desse polinômio. Bom, então vamos lá. Vamos ver se 1 é a raiz do polinômio. Ó, quem são os coeficientes? 1, menos 8, 19, menos 12. Somando. 1 com menos 8, menos 7. Menos 7 com menos 12, menos 19. Menos 19 com 19 dá 0. Opa! 1 é raiz. Tá, avanço. Não ajudou nada. Ajudou sim, filhote. 1 é raiz. Ele já me disse que 4 é raiz.
Tá faltando a terceira raiz. Vou chamar de R3. E aí eu vou usar o que o Luiz falou. Cara, dá para fazer por Girard. O que Girard diz? Vou começar pelo básico. Ele fala que a soma das raízes é sempre menos B sobre A. Bom, quem é o B aqui? Menos 8. Então, ó, menos 8 sobre A, que é 1. Aí ele fala para mim, a soma das raízes é igual a 8 sobre 1, que é 8. Cara, se a soma das raízes é 8, e você tem 1, 4 e 3, você sabe que 1 mais 4 mais R3 tem que ser igual a 8. Ou seja, 1 com 4, 5, passa para o outro lado. 8 menos 5 dá igual a 3. Tá aí, achou as raízes. 1, 3 e 4. Bom, ele pergunta se as outras duas raízes são opostas. Não são. Negativos não são. Irracionais não são. Logo, elas são ímpares. Todo mundo ok? Belezura. Questão 3. Questão 3. Dada a função f de x, x mais 2 sobre x mais 3 aqui, raiz, mais 1 sobre 4 menos x, raiz, menos 5x sobre x menos 2, pode-se afirmar que o domínio dessa função, gente, isso aqui a gente vai ver em relação à função. Wanderson, esse x mais 2 aqui em cima impacta em alguma coisa para a minha função? Não. Esse 1 aqui em cima impacta? Não. Esse 5x aqui em cima, ele impacta? Não. O que eu tenho que tomar cuidado? Primeiro, denominador não pode ser igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Com isso, eu tenho uma exceção aqui. Ó. X não pode ser igual a 2. Bom, então, a letra D já foi. Bom, vamos para outra ali. Raiz de 4 menos x tem que ser diferente de zero, aparentemente, não é isso? Esse cara tem que ser diferente de zero. Só que, na verdade, esse cara, além de ser diferente de zero, a gente tem que essa parte interna, vocês concordam que ela tem que ser maior do que zero? E aí vocês vão perguntar, né? Vandes, por que não pode ser maior ou igual? Então, porque ali no denominador, esse cara não pode ser zero. Então ele tem que ser maior do que zero, porque 4 menos x, se esse resultado der negativo, a gente tem uma raiz de índice par com algo negativo dentro. E não pode. Né? De acordo com a gente está trabalhando no conjunto dos reais, isso não pode acontecer. Então, 4 menos x tem que ser maior do que zero. Ele tem que ser positivo. Com isso, a gente tem que x tem que ser menor do que 4. Tá? A gente precisa que o x seja menor do que 4. Bom, só que a gente também tem, né, que, né, brincando aqui, a gente tem que raiz de x mais 3 tem que ser diferente de zero. E é claro, né, x mais 3 também tem que ser maior do que zero. Esse cara não pode ser negativo.
Então a gente tem que x, né, tem que ser maior do que menos 3. Bom, aí a gente vai para as alternativas. Mas antes de ir para as alternativas, eu gosto de mostrar, né, esse cara no eixo real, como que está acontecendo. Para vocês meio que entenderem o resultado que vai aparecer ali no gabarito. Ó, 3 retas. E aí eu vou colocar a reta resultante. Ô, chatão, mano. Tá aí. Bom, vou pegar a primeira função. A primeira função, o x, tem que ser diferente de 2. Então, vou botar como se o 2 tivesse... Vou botar ele mais para cá. O 2 está aqui. O x tem que ser diferente de 2. Já que ele tem que ser diferente de 2, pode qualquer valor. O único valor que não pode é o 2. Então, até aqui, todo mundo entendeu? Como ele falou que o x tem que ser diferente de 2, eu coloquei todos os reais possíveis e tirei o 2 da brincadeira. Todo mundo entendeu até agora? Pessoal? Tá. Bom, agora eu vou colocar aqui, ó, 4. Ele falou para mim que o que pode acontecer é que x tem que ser menor do que 4. Então, todos esses caras são menores do que 4. Fora isso, não pode acontecer. Certo? Bom, o terceiro caso, ele fala para mim que o x tem que ser um valor maior do que menos 3. Tá aqui. Bom, o que eu quero dessa brincadeira toda, né? Eu quero a interseção entre esses conjuntos. Eu quero o intervalo em que todos eles mantêm uma relação. Então, ó, menos 3, aqui 2 e aqui 4. Então, onde que eles têm interseção? Ó, aqui e aqui. Fora isso, ó, esse pedaço aqui não tem interseção, então não conta a partir do 4. E esse pedaço aqui não conta antes do 3. Onde que está escrito aqui? Ó? O intervalo entre menos 3 e 4, sendo que x tem que ser um número diferente de 2. Alternativa letra B. Foi? Fala, Fabriana. Wanderson, o senhor consegue me explicar a parte do X ali de novo, por favor? Qual x? Os 3. Tá. Primeiro x. X menos 2, eu falei que ele tem que ser diferente de 0. Tá. E por que eu falei isso? A gente está trabalhando com o domínio da função. Você não pode trabalhar com algo que vá zerar o denominador. Qualquer outro valor que você quiser colocar, você pode colocar. Por exemplo, se o x for 3, 3 menos 2 dá 1. Pode ser 1 ali embaixo? Pode. Não tenho nenhuma restrição para isso. Ah, se o x for menos 1, pode? Pode. Ó. Menos 1 com menos 2, menos 3. Tem alguma restrição para número negativo? Não. Agora, x igual a 2 pode? Não. Porque 2 menos 2 vai dar 0. E 0 gera uma indeterminação. Já no próximo,
eu tenho que raiz quadrada de 4 menos x, esse cara tem que ser diferente de zero. Beleza. Só que eu esbarro num problema. Esse cara pode ser diferente de zero? Pode. Mas dentro da raiz, que é o 4 menos x, eu tenho um problema. Porque a raiz é de índice par. É raiz quadrada. E dentro da raiz não pode aparecer um número menor do que zero. Negativo. Então eu tiro essa restrição. Eu boto lá 4 menos x tem que ser um valor maior do que zero. Wanderson, por que não colocou maior ou igual a zero? Porque se for igual a zero, cai de novo na indeterminação que a gente tinha visto. Pegou a visão? E o outro é a mesma coisa. Foi agora? Suave. Bom, então é isso. A única questão que ficou faltando, tá? Eu não vou fazer ela para vocês hoje, porque eu vou gravar um vídeo, porque essa questão ela é muito boa, e ela exige uma matéria que vocês que vão fazer colégio, SpaceX, ESA, EA, vocês não usam essa matéria, que a gente chama de Menelaus. E aí, como vocês não conheciam Menelaus, eu vou resolver ela de uma outra forma, que é por semelhança de triângulo. Só que a semelhança de triângulo ali não é uma semelhança de triângulo que é trivial. É uma semelhança de triângulo que a gente chama de traçado. É que a gente traça a paralela e vai trabalhando a semelhança. Então, para a gente não se estender muito hoje, eu vou fazer um vídeo e aí na próxima aula a gente já pode até começar fazendo ela. Eu explico ela para vocês na próxima aula. Tá? Eu só fiz ela ali mesmo porque o Marcos tinha me pedido e eu acho que a Letícia também. E ela, quando eu fui resolver por Menelaus, ela sai rápida. Mas vocês não precisam saber de Menelaus. Então eu estou resolvendo ela por semelhança de triângulo. Tá? Então, inclusive, se vocês forem procurar na internet ela, primeiro, muita gente não conseguiu fazer. E tem, pelo que eu vi até agora, tem 3 formas. E eu consegui fazer de uma 4ª forma essa questão. Então, eu vou, obviamente, aproveitar o merchan para fazer essa questão de uma forma diferente. Fala, Fabrina. Ah, não, é Yuri. Fala, Yuri. Ô, mestre, fazer a pergunta, não é uma questão da lista, não? É uma outra questão minha. Será que dá tempo de o senhor fazer? Qual é a questão? Eu te mando. É uma questão do ITA de 2021. É de análise combinatória. Ela é grande ou é pequena? Parece ser pequena. Dá, manda aí que eu quero ver. Qualquer coisa eu resolvo ela e te mando. Pode ficar na nice. Bom, então é isso, galera. Um beijo nas crianças. Vão descansar. Eu já peguei os horários de vocês lá. E logo em seguida eu vou começar a chamar vocês para a gente fazer o planejamento de estudo de vocês. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo. Qualquer dúvida, me chamem para a gente trocar uma ideia.